está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Zoraído Silva, do PTB. Vamos aqui tratar de projetos que têm permeado o mandato do vereador. Vereador Zoraído, é uma honra tê-lo de novo aqui no De Frente com a Lei. Obrigado, Fábio. Igualmente, um prazer estar aqui, poder cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas da nossa TV Câmara, pessoal, colegas vereadores também, e principalmente uma saudação aos telespectadores da nossa TV Câmara, Canal 16. E eu tenho tido, assim, bons exemplos. Aliás, no final de semana, agora, eu fui dar uma volta até o shopping, levar meu filho no cinema, e estava andando, daí um cidadão disse, o senhor é o vereador Zoraído, né? Eu disse, olha, às vezes sim, às vezes não. E aí, daí ele disse, não, eu lhe conheço por causa da TV Câmara. E isto prova, então, Fábio, né? Nossa audiência. E até um incentivo para o pessoal aí da TV Câmara, né? Prova a audiência que tem a TV Câmara, né? Não, eu lhe conheço pela TV, porque eu gosto lá dos debates e tal, gosto de uns, de outros não. Aí o cara já fez aquele comentário. É a democracia, todo, né? E faz parte. Claro. Então, veja que realmente as pessoas nos marcam pelos debates na TV Câmara. É, né? verdade. E esse cidadão, inclusive, ele é um síndico de um prédio e tem um outro trabalho em Farroupilha também, uma pessoa que veio de fora de Caxias, lá da cidade de Itaqui. Ele fez boas referências da TV Câmara e de alguns debates, bacana, e criticou outros debates também, claro, logicamente, né? Esse é o que cabe mesmo, o espaço, né? Uns vão concordar, outros não, mas é do jogo democrático. Vereador Zoraído, o senhor recentemente, aí faz poucos dias, apresentou na Câmara e já está tramitando um projeto de lei complementar que tenta fazer alterações no nosso Código de Posturas no sentido de disciplinar melhor o processo de tratamento, de limpeza dos terrenos baldios aqui em Caxias do Sul. Eu gostaria que o senhor detalhasse essa matéria. Outros legisladores já mexeram nesse tema, mas pelo que o senhor verificou, ainda precisam ser ajustadas algumas questões. Nós estamos, na verdade, preocupados com esse aspecto dos terrenos baldios, o mato muito crescido, né? E a penalidade muito baixa, no meu entendimento, né? E por isso que nós estamos tentando aumentar as multas para quem não cuidar da drenagem e da limpeza dos terrenos baldios. Claro. Né? Nós encaminhamos esse projeto, inclusive eu tenho aqui, ele altera, na verdade, a lei complementar, você citou bem, número 376. Claro. A política municipal do meio ambiente, nós estamos alterando, então. No parágrafo único, a infração ao disposto neste artigo implica a aplicação da penalidade de multa no valor de 4 a 30 VRMs. Nós estamos criando um parágrafo que amplia de 10 para 40 VRMs. E no prazo de 30 dias para regularização. Findado este prazo e não havendo cumprimento da exigência legal, passa então de 30 para 80 VRMs. Entre 30 e 80. Maior. Uma faixa maior por quê? Claro. Porque, na verdade, existe uma exploração imobiliária, às vezes em alguma parte, em alguns bairros e na área central. O pessoal adquire e deixa ali os terrenos baldios e o mato tomando conta, né? E aí vem a proliferação de insetos, de ratos, e o perigo, inclusive, a possibilidade de indivíduos mal intencionados se abrigarem no meio desse mato para praticar crimes, né? Até de estupros, arrastões, assaltos e por aí. Então, diante disso, nós estamos tentando aumentar a multa, aumentar a penalidade no sentido de educar o proprietário para que ele mantenha o terreno limpo. Esse é o objetivo principal desse projeto, então, né? Só fazer uma correção, eu tinha citado ali Código de Posturas, na verdade é a política municipal do meio ambiente, que o senhor... A lei ambiental. A lei ambiental. Mas, enfim, envolve os chamados tratamentos aí da vida pública e, especificamente, aqui os terrenos baldios. O senhor tenta alterar as faixas de multas e falou em VRM. VRM são os valores de referências municipais. Hoje está um pouco abaixo de R$30. Isso, fazendo um cálculo por alto, aqui enquanto o senhor falava, eu ia pensando,
a multa maior na faixa de 80 VRMs, digamos assim, a linha limite, ficaria um pouco acima de R$2.000, assim, a penalidade máxima em caso da pessoa desrespeitar essa medida se ela virasse lei. Então já é uma quantidade razoável, verdade? Veja bem, o início hoje, como está a legislação, ela é de 4 VRMs. Quer dizer, uma multa insignificante. 4 vezes 3, 12, daria R$120. Né? Exatamente. E ela pode variar até 30. Nós estamos passando de um patamar inicial de 10 a 40. E numa segunda notificação de 30 a 80. Que aí chegaria então na faixa um pouco superior a R$2.000. Né? Perfeito, né? Que é exatamente no sentido que tem essa proposição, a objetivo de fazer com que as pessoas mandem limpar os seus terrenos, né? Claro. E drenar também. E só para ter uma ideia, assim, alguns dos argumentos que nós colocamos, né, esse projeto de lei, os terrenos com depósito de resíduos, né, vegetação acima de 1 metro de altura e sem drenagem adequada prejudicam o dia a dia da população em geral. Além de ocasionarem problemas de saúde pública, que eu citei no início, né? Claro. Eles oferecem risco aos cidadãos em diversas maneiras, como, por exemplo, o favorecimento à criminalidade. Na grande maioria das cidades brasileiras, a salubridade do meio ambiente é afetada pela poluição decorrente do lançamento de resíduos sólidos, domiciliares, entulhos da construção civil e por aí se vai. E esses terrenos são chamarisco, né? Tá um terreno baldio ali, tem mato, vamos jogar aqui mais lixo, né? Então, estando limpo o terreno, com essa vegetação aparada, né, as pessoas já ficam um pouco inibidas, né, para chegar ali e colocar um lixo, por exemplo, né, mais detritos ou coisa parecida. Então, foi nesse sentido que nós estamos encaminhando esta proposta e vamos, no momento do debate, fazer um debate bem transparente no plenário da Câmara, no sentido de convencimento dos vereadores que essa penalidade um pouco mais alta, ela tem realmente fundamentação e tem o objetivo de contribuir para que nós tenhamos uma cidade mais limpa. E como é que o senhor chegou a essa proposta? O senhor tem ouvido muitas reclamações nesse sentido? Porque se a lei existe, e claro, quando a penalidade não é tão elevada, digamos que as pessoas às vezes nem se importam, né? Comete a irregularidade, bom, é R$100, são R$200, então eu pago, mas continuo. Daqui a pouco pagar a multa é mais barato do que fazer uma roçada ou dar o tratamento mais adequado a um terreno que o sujeito adquire, mas não ocupa ou deixa ali a título de especulação imobiliária, por exemplo. O senhor recebeu muitas reclamações nesse sentido? Nós recebemos várias, quase que semanalmente recebemos reclamações de terrenos. Como é que a gente faz para pedir para a prefeitura exigir que se corte o mato aqui no terreno lá da minha casa? E acumulam-se pragas também, né, vereador? Mosquitos. Aqui tem proliferação de insetos, de ratos, né? Cachorro morto jogado, gatos mortos que são jogados ali e tal. Então as pessoas têm pedido. Baseado nisso e fazendo uma análise da situação, a gente chegou à conclusão, né, no gabinete, chegamos à conclusão de que é mais fácil pagar, digamos, 120 de multa e deixar ali o mato, claro, do que pagar um cidadão para fazer a capina, que custa mais do que isso, ou fazer a roçada, né? Uhum. Então, nós encaminhamos essa proposta. No meu entendimento, intermediária, poderia ser mais alta a penalização, né? Mais rigorosa, mas eu acho que é um começo para tentar resolver a situação. Uhum. Então, por isso que nós encaminhamos e você mata a charada, como se diz, pega o fio da meada. Exatamente o motivo que levou nós tentar fazer a alteração da legislação é por causa das reclamações que têm seguidamente chegados até o nosso gabinete. Eu sempre repito aqui no programa, nunca é demais dizer, há todo um trâmite legislativo, então o seu projeto começa a circular pelas comissões da Câmara, receberá os devidos pareceres, no momento adequado irá então a discussão em plenário para, seguindo todo o rito, poder virar lei ou não, mas certamente a TV Câmara dará conta de avisar e as próprias audiências e as sessões ordinárias da Casa serão o foro adequado até para a população eventualmente lhe encontrar, propor emendas, alterações, melhorias no projeto, vereador.
É verdade. O projeto, quando se encaminha o projeto, eu tenho outros tramitando, né? Mas esse especificamente, quando você encaminha o projeto, ele não é uma mala fechada, por exemplo. Exatamente. É esse o pacote. Não. O projeto, quando ele é encaminhado, ele pode ser alterado, pode ser emendado, né? Por isso que existem as comissões e depois o debate no plenário, porque ele é passível de um pedido de vistas e tal, para se propor emendas e por aí, né? Então, nós estamos, logicamente, que também aceitando sugestões, né? E até, como você cita, de repente uma audiência pública das comissões da Câmara, no sentido de aprimorar, de debater, ver o que as pessoas estão pensando, o próprio Poder Executivo. Então, tudo é discutível, né? Nós temos um outro projeto também que prevê a passagem, me parece que já tem essa flexibilidade, está havendo pelo menos, para que os carros de transportes escolares do município transitem pela terceira via ali, pela faixa azul, né? É uma novidade que alguns não têm reagido muito bem, vereador, essas alterações do Sim Caxias, né? Então, são projetos que a gente vai encaminhando e que são discutidos, né? Esse do meio ambiente eu acho importantíssimo, esse também do transporte escolar. Nós temos um outro projeto também que prevê a vacinação gratuita para aquelas pessoas do poder público, funcionários, que exercem atividade no meio da sociedade civil, né? Em Caxias. O senhor fala de vacinação... Da vacinação das professoras gratuitamente, sim. Porque hoje nem todos têm esse benefício. Uma vacinação contra a gripe ou pegando também outros tipos de enfermidades? A vacinação, principalmente essa contra a gripe, que está oferecendo, né? Risco de vida para a população, inclusive, né? Você citava primeiro em off aqui, de que pessoas já morreram por causa da gripe H1N1, a gripe H1N1, né? Isso verdade. Aí. Então, eu acho que esse trabalho que a gente faz no Poder Legislativo, em conjunto com os colegas vereadores, com as assessorias, ele tem o objetivo exatamente, Fábio, de sempre beneficiar a população. Claro. Né? E a gente tem exemplos de projetos, se tu me permitires, e os ouvintes, os telespectadores, de projetos que a gente começou assim, com uma emenda lá na lei orgânica, e que hoje são leis em Caxias e que beneficiam a população, né? Eu citaria aqui 2, 3 projetos, como é o caso da Guarda Municipal. Nós não tínhamos em Caxias do Sul a Guarda Municipal, né? Qual é a função da Guarda Municipal? É cuidar do patrimônio público, cuidar dos filhos, né? Das crianças que vão para as escolas. E nós tínhamos, na verdade, um grupo de vigilantes ali em 1988, 89. E que é o seu início como vereador, né? E nós colocamos lá na lei orgânica a criação da Guarda Municipal em Caxias do Sul. Hoje nós temos uma guarda que serve de exemplo para o país. É verdade. Né? Uma guarda bem uniformizada, pessoas bem treinadas. Então, isso é um orgulho para nós. E com um detalhe, vereador, que o pessoal da guarda tem insistido muito e poucas pessoas sabem, ela já tem poder de polícia. Também. Houve uma legislação em 2014 que conferiu à Guarda Municipal o poder de polícia também, né? Então, é verdade, isso dá uma segurança maior, né? Então, são detalhes, assim, que às vezes a gente encaminha lá e, de repente, a coisa vai progredindo. O próprio prefeito tem coisas que são competência do Poder Executivo, né? Se dá conta de que aquilo é importante. Nós pegamos um outro aí, o Jardim Botânico. Não sei se o senhor conhece o Jardim Botânico, né? Um local de lazer, de entretenimento, para passear, um local que pode ser, inclusive, uma escola de biologia para as crianças, por causa das plantas que tem lá. Também nós não tínhamos em Caxias do Sul. Hoje nós temos. Taxilotação. Foi uma ideia nossa também do Jardim Botânico em Caxias do Sul. O senhor cita muitas vezes essas eu pautas. Gosto. Eu confesso ao senhor que já decorei. Eu me sinto orgulhoso de ser vereador em Caxias do Sul e ter apresentado esses projetos. O taxilotação que você cita, né? Taxilotação. Todo mundo quer o taxilotação. Nós temos que ter mais taxilotação. Né? E a propósito, trancou o edital no âmbito da prefeitura? Está sob júdice hoje. Né? Mas para aumentar a frota, né? Eu entendo
entendo que logo ali na frente a coisa vai andar, né? E nós vamos ter, no mínimo, o dobro de taxilotação do que nós temos hoje. Isso é um detalhe, vereador. A Câmara já fez o seu papel, no sentido de autorizar o Legislativo a fazer a ampliação do taxilotação, claro, que é o chamado transporte seletivo. Então agora cabe à Secretaria de Trânsito dar sequência ao edital que, como o senhor falou, está sob júdice. Né? Não, um transporte impressionante a aceitação das pessoas. Quando o pessoal me vê, porque o pessoal me liga muito ao taxilotação, né? Quando é que nós vamos ter taxilotação lá no meu bairro? O pessoal quer mais, né? E a Câmara aprovou, inclusive, para fazer aquele sentido que hoje não é contemplado, como, por exemplo, pegando o bairro Fátima, ou outras regiões da cidade que não são contempladas, que hoje as linhas elas têm um fluxo ali entre o Shopping Iguatemi e a UX, e depois vão contemplando algumas regiões adjacentes, como, por exemplo, a Anarrec, o bairro Cruzeiro, mas outras um pouco mais afastadas, como, por exemplo, o bairro Fátima, ainda não são contempladas, mas pelo projeto aprovado pela Câmara, serão. Então, cabe andar o edital. Tu pega Jacó Luquezzi lá, que vai para o bairro Santa Lúcia, né? Uma bela de uma linha, seria para um táxi lotação, o pessoal está pedindo, não tem. Exatamente. Né? Então, isso aí. Mas tem um projeto que eu quero citar aqui, que eu sinto, esse é um projeto de lei que eu apresentei, e que nós, em Caxias do Sul, por exemplo, o senhor vê na cidade de Caxias do Sul carroças puxadas por cavalos? Não tem, graças a Deus não tem, né? Em Porto Alegre isso foi um debate incrível, né? O pessoal não consegue. Conseguir colocar nós em prática, apresentamos esse projeto de lei em Caxias, aprovamos, hoje nós não temos em Caxias do Sul carroças puxadas por cavalo. Foi um projeto de minha autoria e eu tenho que agradecer os colegas vereadores porque nós votamos, esse projeto foi aprovado, não tem em Caxias. Você vai, por exemplo... Foi uma das primeiras cidades, vereadores, eu acho, a largar na frente nesse sentido, né? Você vai, por exemplo, hoje para Porto Alegre. Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapucaia, Gravataí, Cachoeirinha, Viamão, Sarandi. É uma vergonha. É uma briga, né? Continua ainda. Os maus tratos com os animais e ainda atrapalha o trânsito. Nós, em Caxias, não temos. E a própria saúde pública. Então, eu acho que esse foi um dos principais projetos de leis que nós aprovamos em Caxias do Sul e que foi de minha autoria também, né? E tem outros, mas eu citaria esse aí. A proibição de carroças puxadas por animais na área central, o táxi lotação, a guarda municipal, o Jardim Botânico, agora esse aqui vai obrigar, né? Obrigar que as pessoas que têm terrenos baldios com mato crescido sejam penalizadas. Com maior força. Quer dizer, a pessoa já vai ter que saber, né? Eu tenho um terreno lá, mas eu vou mandar limpar. Né? Vou mandar limpar porque senão nós vamos ter multa. Vereador, nós fizemos aqui uma revisão nos seus projetos legislativos que tramitaram e outros que já são leis em Caxias do Sul, mas eu gostaria que nessa reta final o senhor compartilhasse com quem nos acompanha as suas preocupações com esse cenário que preocupa a mim como jornalista e a todos que nos acompanham, inclusive ao senhor como agente público. No momento, a presidente Dilma Rousseff está suspensa da presidência da República, do exercício, digamos assim, do mandato, pelas chamadas pedaladas fiscais. Houve uma aprovação do impeachment no Senado. O presidente de exercício é o Michel Temer neste momento, então vice-presidente eleito. E tudo se encaminha para uma situação de muita preocupação. As pessoas não sabem ainda para onde iremos. É um quadro de muita instabilidade. O senhor citava de ações suas como vereador lá no final dos anos 80. Então, ao longo de toda essa trajetória política, como é que o senhor observa agora a crise que vivenciamos? Olha, nós estamos numa grande confusão no Brasil, né? Eu entendo assim, né? E você cita bem. Eu completo o final deste ano 28 anos de vida pública. Como vereador, como secretário do município, fui secretário do Desenvolvimento Urbano de Caxias do Sul e como diretor da rede de farmácia do IPAM. Como vereador, o senhor está no 6º mandato, né? Eu tenho 7 eleições para vereador. E numa a legenda não me proporcionou. Foi uma das que eu fiz mais votos, eu não. O senhor acabou de entrar. Mas de exercício como vereador são 6 mandatos. 6 mandatos eu termino agora no final desse ano, né? Exatamente. 6 mandatos de vereador. Claro. Então, assim, são 28 anos de vida pública, Fábio. E eu nunca tive lá a polícia batendo na minha porta, né? Porque não existiu nem erro de administrar, como eu fui presidente da Câmara 3 vezes, o desvio de 1 centavo.
Claro. Então eu vou em qualquer lugar da cidade tranquilamente, sem problema de ser criticado. Isso é um detalhe importante, 3 vezes presidente da nossa Câmara de Vereadores. 3 vezes. Eu fui presidente em 94, aí nós fizemos uma licitação para construir aqui o prédio, 97 e 2007. 3 vezes presidente, né? Então, o que eu digo? Nós estamos numa grande confusão, uma falta de confiança nos homens políticos, principalmente no Brasil Central, com essa vergonheira que aconteceu, né? Uma corrupção institucionalizada, né? E o Temer também não é o meu presidente. Mas o que eu digo? Às vezes que a gente tem, os brasileiros têm que estar unidos para tentar melhorar o Brasil, né? Todo aquele que tenha feito falcatrua, que tenha desviado o dinheiro público, né? Eu defendo que seja punido com os rigores da lei. Claro. Não tem colher de chá, no meu entendimento, para quem roubou. Não é por aí a coisa. Como é que eu estou 28 anos de vida pública aqui trabalhando e nunca precisei tirar um pila de ninguém? Um centavo de ninguém? O que acontece em Brasília? O que aconteceu com a Petrobras? Todo mundo querendo lucro, 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 dinheiro fácil, fácil, fácil. Então aí o Brasil não tem jeito. Então eu defendo, né, que exista a ficha limpa e que as pessoas que forem condenadas, que forem investigadas e que roubaram alguma coisa, porque quem rouba 1 pila, rouba 2, rouba 10, rouba 1000, sejam punidas severamente com os rigores da lei. Eu não apoio sem vergonhice, não apoio corrupção. E uma última pergunta, vereador, já que nós estamos um pouquinho além do nosso tempo, mas eu ainda gostaria de lhe ouvir. O senhor acredita que nesse momento as pessoas que têm, como se diz, a grosso modo, a caneta na mão, a capacidade decisória, ou seja, agora o presidente de exercício Michel Temer e o Congresso que temos lá em Brasília, seria talvez o momento para acelerarmos uma reforma tributária, uma reforma política? Será que haveria esse senso de oportunidade para esse momento? Eu defendi no pronunciamento da Câmara que nós temos que ter uma reforma tributária e uma reforma política com urgência, né? Claro. No aspecto da economia também. Mas seria, desculpe interromper, a reforma política seria a troca de regime, por exemplo, hoje estamos no presidencialismo e época parlamentarista, ou seria daqui a pouco trocas de regras no sistema eleitoral? Por onde caminharia essa reforma política? Eu entendo que uma das reformas teria que ser uma eleição única. Claro. Né? Eu acho que cada 2 anos eleições, ele é eletivo, ele faz uma seleção. Claro. Mas as despesas são muito grandes. Né? Claro. Já a nossa máquina administrativa é exagerada. Né? Então, uma eleição única. Quando eleger o vereador e o prefeito, elege o deputado estadual, elege o federal, elege o governador, o presidente em uma única eleição a cada 5 anos. Seria uma reforma, no meu entendimento. Né? Uma reforma nesse sentido eu acho que ajudaria um pouco. E a reforma tributária também, hoje os impostos são... E o modelo que nós temos hoje, né, presidencialista, a seu ver, ainda é possível? Eu acho que sim, esse é o tradicional, né? Mas com essas reformas, com esses ajustes no Código Eleitoral, no meu entendimento, né? Então, agora vamos ver. Eu acho que com a posse provisória do presidente Temer, né? Com a posse provisória, com a saída, porque do jeito que estava ingovernável, no meu entendimento. Não tinha mais como prosseguir daquela forma, né? Me parece que com a posse do Temer, provisoriamente, deu uma ajeitada, uma acalmada, né? Mas acho que ainda não é tudo. Temos que acompanhar para ver. É muito pouco tempo para fazermos um pré-julgamento, coisa assim. E ainda haverá uma certa estabilidade, porque nos próximos meses a presidente afastada Dilma ainda terá que ser julgada novamente pelo Senado. Sim. E aí sim, se for aprovada, ela é afastada em definitivo. Estão surgindo novas denúncias também. Agora, mesmo hoje pela manhã, ontem, se ouvia notícias, né, desabonatórias contra membros que estão no governo agora, né? No novo governo Temer. Bom, de saída, 1/3 dos membros que o presidente em exercício Temer nomeou já eram citados na Lava Jato. Então... aí já tem denúncias de corrupção, né? Fábio, eu acho que é assim, torcer para que dê certo, para que o Brasil vá bem, não é concordar com nada do que é corruptível. Nada de errado do que tem aí. Se tem gente errada, tem que ser punida, no meu entendimento. Bem, vereador Zoraida, eu quero lhe agradecer imensamente.
conseguimos aqui dar uma ênfase ao seu projeto mais recente, que busca aumentar as multas para as pessoas que não limpam seus terrenos, então regulamentar de forma um pouco mais rígida a questão dos terrenos baldios. Fizemos uma revisão sobre medidas suas ao longo dos mandatos, que já são leis em Caxias do Sul, e essa avaliação agora do cenário político. Vereador, eu peço de forma breve o senhor se despeça. Rapidamente, muito obrigado. Um forte abraço a todos e todas que estão nos assistindo e desejar aí que as coisas melhorem para todos nós, né? Saúde e paz. Simpatia e dinheiro muita gente já tem, né? Mais uma vez, muito obrigado, vereador Zoraide. Acabamos de conversar, então, com o vereador Zoraido Silva, do PTB. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.